Fala, enfermagem! Então, hoje nós vamos começar no nosso canal com esse primeiro tema, que é a consulta de enfermagem. Você sabe do que se trata a consulta de enfermagem? Então, consulta de enfermagem é um tema muito importante para todos nós enfermeiros e técnicos de enfermagem. A consulta de enfermagem, ela é de extrema importância, porque ela vai ser o primeiro contato que o usuário, seja ela do particular ou do SUS, vai ter para depois dar seguimento ao seu tratamento de saúde. Então, turma, vamos entender sobre o que é a consulta de enfermagem nesse vídeo aula de hoje. Inicialmente, nós vamos fazer uma pequena introdução do conceito do que é consulta de enfermagem. Consulta de enfermagem é o atendimento que é separado, humanizado, especializado em fazer uma triagem daquele paciente, seja ele para uma triagem no ambiente hospitalar ou de uma triagem para um ambiente de clínica. Então, esse é o nosso primeiro conceito para que nós venhamos a entender como a consulta de enfermagem ela é e para que ela serve. Depois que nós falarmos um pouco dessa introdução do tema, nós vamos trazer para vocês como nós podemos criar um elo de confiança com o nosso paciente. Outro tópico da aula de hoje vai ser como nós podemos envolver o público nesse momento que é tão especial de atendimento. E também entender um pouco da base legal do que é a consulta de enfermagem para nossas referências de saúde, como o Ministério da Saúde, como o Corém e o COFEN, que traz as normas técnicas que vai estar embasando o atendimento de enfermagem. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas dizem, e enfermeiro faz consulta? Como assim? Então isso nós vamos entender nessa aula de hoje. Fica ligadinho e já segue esse canal para mais informações e para você aprender a ser um profissional de qualidade. O objetivo do nosso canal é facilitar a enfermagem, trazer temas diversos que vai estar facilitando a sua vida lá no campo de trabalho, trazendo experiências, dicas sobre a enfermagem sendo facilitada e transformando a nossa enfermagem mais de qualidade. Além do mais, vou trazer algumas dicas de vivência, tudo aquilo que eu aprendi na prática, e vamos estar trazendo também assuntos diversos da enfermagem. Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Então, o que é a consulta de enfermagem? As normas técnicas, tanto do COFEN como dos nossos órgãos do Ministério da Saúde, determinam que a consulta de enfermagem é chamado também de processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um instrumento didático que nós, enfermeiros, utilizamos para fazermos um atendimento de qualidade. Dentro do processo de enfermagem, nós vamos ter um momento importante que é de ouvir o seu cliente. Esse é o primeiro critério para um atendimento de qualidade. Então, dentro da consulta de enfermagem, não esqueça nunca disso, que você precisa ter uma escuta humanizada. Você precisa ouvir o seu paciente, entender o que ele está trazendo para você de sintomas, E através dos sintomas, que há uma grande diferença entre sinais e sintomas, você entender e interpretar o que ele quer te dizer. Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Então, a consulta de enfermagem, eu fiz aqui um mapa mental para vocês, alunos, para que vocês venham aprender como a consulta de enfermagem ela é, como ela deve ser realizada, através desse mapa mental que eu criei. Então, vocês podem estar tirando o print desse mapa mental e pode estar guardando para você quando você precisar atuar lá na sua sala de enfermagem, se você é um enfermeiro novato ou se você é um técnico de enfermagem e você está ali como auxiliar do seu enfermeiro. Então, consulta de enfermagem. Nós temos aqui temas importantíssimos, como, por exemplo, a preparação, gente, do ambiente. Nesse ambiente, a nossa Florence Nightingale já trouxe para nós essa importância de um ambiente de qualidade.
Esse ambiente precisa ser iluminado, precisa estar livre de riscos de queda para o nosso paciente, um ambiente onde tenha um assento para o seu paciente sentar e você ouvi-lo. O ambiente precisa ser especializado para os nossos usuários. Depois, nós temos que ter o quê? Materiais. Os materiais precisam ser de qualidade. Não dá para a gente começar um atendimento de enfermagem sem os materiais organizados. Então, esse é o primeiro passo para que o seu atendimento de enfermagem ele seja de qualidade. Além do mais, os materiais precisam estar em perfeição de uso. Eu preciso que os meus materiais estejam perfeitos, funcionando com perfeição. Então, observar a luz, observar se o estetoscópio está funcionando bem, se o termômetro está com a pilha nova, observar se todos os materiais estão com boa qualidade. Depois, para a nossa consulta de enfermagem ela funcionar bem, eu preciso de conhecimento. Conhecimento, queridos, porque sem o conhecimento nós não podemos ofertar informações de qualidade para o nosso paciente. Então, é necessário que eu e você esteja estudando sempre as patologias dos pacientes, os tipos de exames, porque os pacientes eles têm muita dúvida e nós precisamos tirar as dúvidas deles. Quarta coisa é nós construirmos um processo de enfermagem impresso, construir um material para que você possa estar preenchendo. Hoje é obrigatório que o processo de enfermagem ele seja realizado pelas novas portarias dentro da clínica de enfermagem ou em outro ambiente que tenha a enfermagem. É obrigatório o processo de enfermagem acontecer. O que é o processo de enfermagem? O processo de enfermagem é um instrumento didático que todos nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem e auxiliares, precisamos entendê-lo como ele funciona. O processo de enfermagem é o nosso instrumento metodológico de atuação. Dentro do processo de enfermagem, vou ter a avaliação de enfermagem, que vai englobar todo o histórico, que teve uma nova atualização, não é mais SAI. A SAI ficou guardadinha e hoje só o processo de enfermagem que está vigente. Então, no primeiro passo, nós precisamos avaliar o paciente, anotar dados importantes, coletar dados que são necessários para aquela triagem. Depois, nós vamos ter o diagnóstico de enfermagem, que nós vamos estar identificando os problemas e potenciais riscos dos nossos pacientes. Esse é o nosso diagnóstico de enfermagem. Depois do diagnóstico de enfermagem, alunos, nós vamos precisar fazer intervenções e planejamento. Nós vamos planejar as nossas ações e metas e vamos intervir. Vamos fazer aquela ação funcionar. Por exemplo, se o meu paciente ele está com febre, eu preciso fazer o controle da temperatura dele. Então, através do controle da temperatura, eu vou estar trazendo a qualidade para ele. Então, esse é um grande exemplo que ocorre muito nos nossos ambientes de trabalho, que é a temperatura alta ou estado febril. Depois que nós fizemos todo esse aparato com o nosso paciente, nós vamos precisar evoluir. O que é a evolução? Para os enfermeiros, a evolução de enfermagem é você dizer como o seu paciente chegou e qual é o quadro real que ele se encontra no momento. Isso é evolução de enfermagem, é o enfermeiro que faz. Mas os técnicos de enfermagem, turma, faz a anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem vai estar ali descritos os procedimentos, como por exemplo, a administração de medicação de horário. Isso é um tipo de anotação de enfermagem. Então, tudo isso está dentro do processo de enfermagem, resumidamente. A coleta de dados é extremamente necessária para uma boa consulta de enfermagem. Os dados é primordial, turma, porque sem os dados do paciente, nós não vamos poder identificar potenciais riscos. Um exemplo disso, histórico familiar, pressão arterial. Esse paciente ele tem um potencial para ser cardiopata ou ter alguma doença vascular. Então, é muito importante conhecer o histórico dele,
se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem alguma alergia medicamentosa, se tem alguma intolerância alimentar, para que quando ele venha adentrar o serviço de saúde, nós já venhamos ter todo o conhecimento daquele histórico desse paciente. Esse é um caminho seguro. Depois, a abordagem. A abordagem, turma, ela é imprescindível porque o paciente ele não vai se sentir seguro e não vai confiar em você se você não olhar no olho dele. Então, você precisa olhar no olho dele, mostrar para ele que você está ali para ouvi-lo e nada de ficar tocando no celular ou fazendo outra coisa nesse momento. Então, a abordagem inicial é muito importante, expressiva, animada, uma abordagem que ele se sinta confortável, que ele possa confiar em você. Então, faça desse momento um momento individualizado e humanizado. Ah, enfermeira, mas a gente vive num momento que não dá para a gente fazer uma escuta muito de qualidade. Mas, na verdade, nós precisamos fazer essa escuta humanizada. Porque o nosso paciente, ele merece que ele seja atendido com humanidade. Nós não somos máquinas nem robôs para atender o paciente sem olhar para ele. Então, é ideal que você tenha essa abordagem. Então, quais são os benefícios da consulta de enfermagem? Os benefícios para qualquer instituição de saúde, turma, é trazer um cuidado especializado e individualizado para o seu cliente. Seja você enfermeira do hospital, ou da UBS, ou de clínica particular, que hoje a enfermagem faz consulta particular. Nós temos normas técnicas que dão aparato para nós enfermeiros fazermos consulta clínica. Então, se você é enfermeiro e está iniciando a sua carreira agora, não perca tempo. Comece a pensar nessa estratégia de ser um enfermeiro empreendedor, de fazer consulta de enfermagem, fazer atendimento domiciliar, porque nós temos respaldos técnicos hoje para fazer consulta de enfermagem. E além do mais, outro benefício é que nós podemos compreender o paciente. Nós podemos compreender ele e trazer um cuidado individualizado para ele. Então, isso tudo se trata de consulta de enfermagem, turma. Então, além do mais, nós temos as normas técnicas que fazem a consulta de enfermagem ser o que ela é hoje, de responsabilidade conceituada, como um dos principais momentos do nosso instrumento de trabalho como enfermeiros, e ela desempenha um papel fundamental, que é a promoção de saúde do indivíduo. Então, não deixe de fazer consulta de enfermagem no seu setor de trabalho. Ou mesmo para concursos, é um tema muito importante. A consulta de enfermagem, como ela deve ser feita, como ela deve ser realizada, como vocês aprenderam aqui comigo nesse mapa mental. Outra coisa, gente, é saber que a nossa enfermagem, ela tem respaldo técnico, nós temos leis importantes que nos dão autonomia para atuar como enfermeiros. Dentre as leis e normas que nós temos a Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.498/86, e temos o Decreto 94.406, que determina o que o enfermeiro faz na consulta de enfermagem e quem pode realizar a consulta de enfermagem. Então, baseado na nossa lei do exercício profissional, consulta de enfermagem só pode ser realizada por um profissional habilitado e de nível superior. Por isso que a consulta de enfermagem é privativo do enfermeiro. Isso cai muito em concurso, em questões de provas de concurso. Então, não deixe de guardar essa informação. Então, deixo aqui para vocês esse mapa mental, uma forma facilitada, que é o nosso objetivo nesse canal, é facilitar a enfermagem, trazer para vocês experiências de como atuar de uma forma qualificada na enfermagem. Então, segue esse canal para você aprender sobre temas diversos e ter uma enfermagem de qualidade facilitada para vocês. Um grande beijo, muito obrigada por estar comigo até agora nesse vídeo e
assine e se inscreva no meu canal e coloque o sininho para novas informações e outros vídeos que vão estar toda semana tendo vídeos novos para vocês aqui nesse canal. Grande beijo!